Olá a todos, aqui é o professor Arthur. Vamos para mais uma aula sobre editor de planilha, né? Hoje a gente vai falar da introdução ao editor de planilhas, no caso, o editor LibreOffice Calc. Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar com o nosso editor, até aqui abrir sobre dele para vocês verem, né? Nós vamos usar o LibreOffice, tá? Na versão, no meu caso, a versão 6.4. Vocês podem usar uma versão parecida, se quiserem realmente usar o mesmo programa, tá? E o que é uma planilha? Né? Se eu vou mostrar um editor de planilha, o que é uma planilha? Tá? Uma planilha, gente, é uma função, uma forma de organizar dados em linhas, olha só, linhas e colunas, ok? Isso é uma planilha. E aí, quais são as características de uma planilha? Tá? Uma planilha ela tem, então, linhas, ela tem colunas, tá? As linhas vão de 1 até um número bastante alto, vou até mostrar o último número que tem aqui, ó. Olha lá, o número é gigantesco, tá? 1 milhão e alguma coisa. E as colunas, elas vão de A até uma última letra, entre aspas, tá? Na verdade, ele usa um conjunto de letras, A, M, J. Ele faz a mesma coisa que o nosso sistema decimal. A gente vai de 1 a 9, na hora que chega no 9 a gente cria uma casa a mais e faz o 10. Aqui vai fazer a mesma coisa, vai de A a Z, na hora que chega no Z ele cria uma casa a mais. Então vai ser o A alguma coisa, tá bom? Esse A, B, C, etc. Mas isso não é relevante. Então, colunas e linhas. Quando a gente junta uma coluna e uma linha, tá vendo? Eu tenho a coluna B, linha 2. Eu tenho aqui uma célula, tá? E essa célula, tá, ela tem um nome. O nome dela, o identificador, é P2, porque é coluna e linha, tá? Então, uma planilha é uma tabela para organizar informações. E nessa tabela tem linhas, colunas. E quando a gente tem um encontro de uma coluna e uma linha, a gente tem uma célula, beleza? E para que serve uma planilha? Né? Para muita coisa. A gente pode usar planilhas para organizar informações. Então, por exemplo, eu posso organizar os meus horários ao longo da minha semana. Tá? Eu consigo colocar informações aqui organizando os meus horários. Eu consigo também organizar finanças. Por quê? Porque ela tem a função de calcular, então ela pode organizar e calcular, beleza? Então eu posso organizar finanças. Eu posso fazer uma tabela onde eu coloco o quanto eu ganho, o quanto eu tenho de gasto fixo, por exemplo, conta de internet é gasto fixo, Netflix, gasto fixo, tudo que é um valor fixo todo mês é um gasto fixo, tá? Energia é um gasto variável, tá? Então, no caso, eu entraria na parte de variável, ok? Então é isso, custo fixo variável, posso colocar todos e fazer soma deles. Quanto que eu gasto total de gasto fixo? Qual é o meu gasto total variável? Qual que é o gasto total no meu mês? Posso fazer isso? Isso me ajuda a me organizar. Eu consigo até ver onde eu posso diminuir o gasto da minha vida, ok? E ela serve também como uma outra função que é muito bacana e bastante complexa. Criação de dashboard. Tá. O que é um dashboard? Porque assim, além dessas funções que eu falei, ela pode fazer gráficos. Tá? Dá pra gente criar muitos gráficos aqui. Tem muita coisa a fazer com Excel. Tá? Não é só isso que eu estou falando, dá pra fazer mais coisa aí. Dá pra fazer quase um banco de dados aqui. E aí, você consegue criar dashboards. O que é um dashboard? São painéis, né, para acompanhamento de coisas, acompanhar alguma coisa. Você pode acompanhar a evolução de algumas coisas da sua empresa, de uma empresa, de onde você trabalha, enfim. O dashboard é quando você vê, né, você pode ver várias informações, alguns gráficos, aí você vê aqueles gráficos de como que está a situação atual, como que está esse mês, enfim. Fazer muita coisa aqui com o Excel, no caso, o LibreOffice Calc. Tá? Então, assim, quando eu falar Excel, eu estou falando LibreOffice Calc, tá? Mas é porque, comumente, editor de planilha, a gente conhece o Excel, beleza? Então, a gente já sabe mais ou menos o que é uma planilha, a gente sabe para que serve. Vamos lá, a gente tem nossas barras de menu, tá? Aqui é uma barra de menu, e aqui embaixo são barras de ferramenta. E aqui em cima é uma barra de títulos, no caso de título, tá? Então, aqui mostra o título do documento, o nome do programa.
ok? No final, a gente tem uma barra de status aqui, ó, planilha 1, porque eu posso ter várias planilhas, tá? Aqui tá a planilha 1, eu posso criar mais uma aqui. Aqui eu tenho, falando que é padrão, estilo, idioma português. Aqui, quer ver? Isso daqui mostra quando eu estiver editando ela. Quando eu editar a planilha, tá vendo que mudou? Quando eu mexo na planilha, ele fala assim, ó, você tem coisa para salvar, então ele marca aqui, tá? Aqui tem algumas coisas que ele meio que sugere uma função, né? Ele vai coloca um resultado para você, tá? E aqui o zoom, tá? E aí o que acontece, né? Nessa planilha, a gente tem células, né? Que eu falei, nessa célula dá para armazenar um valor, tá? Então aqui eu posso escrever alguma coisa, tipo, aula do Arthur, beleza? Tem informações aqui, para isso que serve uma célula. Então vamos aos menus. Arquivo. A gente pode criar um novo arquivo de vários aqui do Office. Pode abrir um arquivo. No caso do Calc, a gente vai usar, a gente vai abrir arquivos em algumas extensões, tá? A gente pode abrir a extensão, né? Deixa eu só aumentar a fonte disso aqui, porque fica mais fácil para você enxergar. A gente pode colocar a extensão XLS, XLSX, tá? Que são extensões, vou até começar aqui com ponto, tá? Que é o que fica no final do arquivo. São extensões de arquivo do Microsoft Excel, tá? Ele abre sem problema. E o formato dele é o ODS, tá bom? Esse é o formato de planilha dele. Então, quando você for salvar a planilha, por um lado vale a pena você salvar em XLS, porque você não sabe se quem vai abrir aquela planilha tem o LibreOffice, tá? Porque o ODS, geralmente, só no LibreOffice que ele abre. E o XLS abre em qualquer lugar, porque todo mundo sabe que todo mundo tem Excel, então todo programa acaba precisando abrir nele, tá bom? Mas e se for só uso seu, tipo eu aqui em casa, só eu que uso no meu computador, e os arquivos só eu que crio para mim, eu salvo tudo em ODS. Se eu precisar mandar para alguém, eu vou lá e salvo em XLS e mando, beleza? Então é isso. Aqui a gente tem arquivo recente, né, que a gente pode ver. A gente tem como fechar o arquivo que a gente está aberto, salvar, a gente salva esse arquivo novamente. Se ele não tiver sido salvo, ele usa essa função de salvar como, que ele permite te dar uma opção para salvar o arquivo, tá? Que é assim, onde eu vou salvar o arquivo? Esse que é o salvar como. Exportar, você pode exportar ele como PDF. Não é muito comum você exportar uma planilha, mas você pode exportá-la como PDF. Somente se for colocar num trabalho acadêmico, você pode salvar em PDF. Mas é muito mais comum gerar o gráfico e salvar a imagem do gráfico, tá bom? A gente pode visualizar a impressão, isso aqui é muito importante. Vou imprimir a planilha de horário que eu fiz. Visualiza a impressão, porque senão você vai cortar a planilha na impressão, tá? Imprimir e configurar a impressora. São opções aí que você pode precisar na vida. Editar. Simplesmente é questão de refazer, desfazer, copiar, recortar, colar, coisa básica, tá? Que você tem no computador. Procurar, tá bom? Exibir tem a ver com a interface. Não, eu prefiro não mexer, deixar do padrão mesmo. Mas você pode mexer na interface. Olha, o menu inserir, eu posso inserir uma figura, um gráfico, uma tabela dinâmica é muito bacana. E outros elementos. Geralmente a gente não insere praticamente nada nesse documento, não. Tá? A gente insere só gráfico, que a gente usa os dados da nossa tabela para gerar um gráfico. Tá? Formatar, a gente não mexe tanto em formatação, bem pouco, mas uma muito bacana é formatação condicional. Tá? A gente vai ver na próxima aula. Resto é a mesma coisa que editor de texto. Tá? Texto aqui. Estilo, a gente não vai mexer em estilo. Tipo, é editor de texto também, a gente não vai usar. Opção de planilha mesmo, a gente não vai usar desse jeito aqui, que a gente pode inserir uma linha, coluna, etc. A gente não usa geralmente nessa opção aqui, não. Dados, aí isso aqui é muito bacana. Ordenar, a gente pode ordenar os dados, a gente pode criar um filtro para ele poder ordenar ou não. E tem outras funções, enfim, tem algumas coisas bacanas. Né? Quando chegar o momento, vocês vão ver, tá? Eu estou pulando por pular. Ferramentas, a gente tem algumas coisas. Uma muito interessante questão aqui, né, de mexer com formulário. Macro é muito bacana, mas a gente não vai aprender isso, é bem avançado, beleza? Corretor não precisa. Essa ferramenta aqui, Solver, é muito bacana, tá? Ela é muito útil se você
souber o que está fazendo, claro, porque ela não é fácil de mexer, mas também não é muito difícil. Mas ela é muito boa para quem é da área de engenharia, quem é da área de processos, administração, onde tem cálculos de... Fugiu o nome, PO, geralmente, a disciplina, né, que mexe alguns cálculos de maximização, minimização. Aí aqui o Solver ele usa, tá bom? Pesquisa operacional, o nome da disciplina, geralmente, tá? Aqui o Solver pode ajudar. Mas é fácil de usar, não, mas no YouTube acha fácil alguns vídeos, ok? Janela desnecessária e ajuda, caso precise de ajuda do LibreOffice. Continuando aqui, barra de ferramentas. Isso aqui é o básico, a mesma coisa que a gente tinha falado da maioria. Novo arquivo, abrir, salvar, exportar. Aqui embaixo, formatação, igual tem no de texto, a maioria quase, né? Até aqui pelo menos. Então não vou ficar falando com vocês. Daqui para frente é interessante, moldar texto. O que é moldar texto? Tá vendo esse texto aqui? Ah, o Arthur, tá vendo que está passando na célula? Ó, a célula começa aqui, aqui. Aqui a célula, né? Coluna I, tá bom? Se eu clicar em moldar, olha o que acontece. Viu? Ele ajusta a altura da célula. Ok? É interessante. Aqui, a gente pode alinhar o conteúdo da célula acima, meio ou baixo. Geralmente eu coloco no centro. Fica melhor. Tá precisando de uma célula muito grande assim, nossa, como é que fica? Aí eu posso colocar no centro. Fica muito mais bonito. Lá em cima também não fica bonito. No centro fica. Aí aqui eu posso formatar como moeda. Então, assim, se eu tiver um valor. Lembra que eu falei que na célula eu posso qualquer coisa? Então, 55. Posso clicar aqui em moeda. Olha o que acontece. Arthur, o que aconteceu? Ficou um monte de jogo velho. Jogo da velha significa o seguinte: o programa está dizendo para você, não consigo exibir o que está aí. Me ajuda. Como que eu ajudo ele? Tá vendo que aqui em cima a gente tem marcações separando as colunas e separando as linhas? Se eu clicar numa marcação dessa, eu clico e puxo. Entendeu? Eu aumento o tamanho dela. Ou eu posso fazer o seguinte também, ó, tá vendo? Eu posso clicar nela 2 vezes. Aí ele ajusta automático, tá? Então aqui ele formatou como moeda. É muito mais visual, tá bom? Aí você pode formatar como porcentagem, como número. A gente tem essa parte aqui de adicionar casa decimal, tá? Então vai lá, 1,2. Adicionar casa decimal, tá vendo? Às vezes é legal para padronizar. Tudo vai ter uma vírgula. Ó, 2 casas depois de uma vírgula. Entendeu? Aqui, recuo. A gente não vai ficar mexendo em recuo. Borda, a gente vai acabar não mexendo, mas borda. Porque você tá vendo que tem uma bordinha aqui? Então você consegue mexer nessa borda. Tá? Então eu vou colocar a borda em tudo. Tá vendo que ficou mais escuro? Eu consigo aumentar o tamanho dessa borda, mudar a cor dela, tá? Aqui a gente tem um estilo dessa borda. A gente pode criar umas bordas feias, tipo pontilhado. Tá? Meio estranho, mas tá bom. A gente tem que cor na borda. Sei lá, não vou colocar uma cor aqui, um vermelho. Fica horroroso, né? Não, tem que ficar feio não, porque é pontilhado. E a gente tem uma outra parte aqui que é de condicional que a gente não vai mexer hoje. Tá bom? Tá, mas Arthur, você tá escrevendo um monte de coisa aí. Tá? Pra quê? Beleza, eu vou apagar tudo então. O que eu posso fazer então? Deixa eu arrumar isso aqui. Né? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui na planilha é organizar informações. Então vamos organizar algumas informações aqui, ó. Contas. Luz. Vamos supor que eu tenho um valor fixo de luz, tá? Não, vou pegar só gasto fixo, que aí não fico confundindo vocês. Aluguel. Quanto que eu pago de aluguel? Sei lá, está 550. Internet, R$ 100, tá? Aí aqui eu posso colocar negrito para ficar bonitinho. Eu posso colocar justificado. Uma outra coisa que eu posso fazer, eu posso mesclar célula. Tá vendo que isso aqui é uma célula, isso aqui é uma célula, isso aqui é uma célula, isso também é uma célula, isso é uma célula? Eu posso pegar essa célula e juntar com essa. Ela vai ser uma só. Olha só, seleciono as duas células. E aí eu tenho esse botão aqui, ó. Mesclar e centralizar. Olha o que ele faz. Aqui é como se fosse uma célula só agora. Tá vendo? Bacana, né? Tem aqui, ó.
aluguel. Mas, Arthur, 550 não é mais fácil formatar como moeda? Então tá, vamos selecionar e formatar como moeda. Arthur, ficou errado de novo? Então aumenta, tá? Beleza, estou organizando informações, beleza? Só que organizar não é tudo, eu posso fazer cálculos. No caso aqui eu preciso saber qual que é o valor total. Vou colocar aqui então, total. Total que eu gasto por mês aqui no caso, tá bom? Aí, né, na minha célula, eu não preciso colocar só número e texto. Existe uma outra coisa que eu posso colocar. Fórmulas, equações, tá? Nossa, Arthur, agora eu confundi, eu odeio matemática. Não, relaxa, é bem tranquilo. Como que é uma fórmula? Fórmula começa com o sinal de igual e você coloca o valor dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, 550 mais... Como que eu faço mais? É o símbolo de matemática mesmo, tá? Mais 100. Olha lá, 650. Tá vendo? Olha só. Aqui eu não mostrei para vocês, não falei dessa barra aqui ainda. Agora eu vou falar. Nessa barra aqui, a barra de fórmula. Essa barra tem, primeiro, qual que é a célula que você está, tá? Cliquei na B5, então B5 aqui. Aqui, C5, aqui B5 de novo. Aqui tem um assistente de função, tá? Uma coisa que a gente vai ver no final da aula, o começo de função. Assistente para ajudar você. Aqui, ele coloca a função de soma, ele tem umas outras que a gente pode usar também. Tá? Função, professor, daqui a pouco eu falo. Aqui, esse igual é simplesmente para começar uma fórmula. Então, se eu tiver aqui, clicar em igual, aparece igual. Ó, tipo, grande coisa, como se eu não conseguisse clicar no igual, né? E aqui na frente tem um campo de entrada, a linha de entrada aqui, que é onde ele mostra qual que é a fórmula, tá? Então, olha só, aqui ele mostra resultado, aqui ele mostra fórmula, tá? Uma coisa, aqui, eu vou clicar nesse valor. Aqui ele mostra a forma visual, e aqui a forma crua, tá? Isso aí é bom ter atenção. Beleza? Então vamos fazer outras contas. Se eu quisesse fazer subtração, uso o sinal de menos, tá vendo? Tracinho lá, tá dando para enxergar? Se não tiver, eu estou usando um traço, ó, tracinho aqui. Deixa eu aumentar a fonte para vocês. Tá um pouco mais a fonte. Se eu clicar aqui, gente, eu estou selecionando a tabela inteira, tá? Vou aumentar um pouquinho a fonte. Gigante. Aí não tem como ninguém falar que não está enxergando. Ó, aqui um sinal de menos, como é que ficou? Tá vendo aqui embaixo? Se eu quiser multiplicação, é asterisco, tá? Divisão, barra, ok? Essa contrabarra aqui. Potência, tipo 2 elevado a 3. Chapeuzinho, tá? O famoso circunflexo aí no português. Beleza? Essas são as formas que nós temos. Uma coisa, saberiam fazer cálculo de raiz quadrada usando um símbolo de potência? Isso é uma curiosidade da matemática. Saberiam? Eita, ficou muito grande isso não. Vou deixar o mais de novo, né? Saberia? Vou pensar um pouquinho aqui. Só uma coisa spin-off mesmo. Olha, eu quero fazer raiz quadrada, né? Qual o número que eu conheço raiz quadrada? Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3 é 9, né? 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, concorda? Potência e a raiz, elas têm uma inverso da outra praticamente. Então, olha só. Como que eu faço raiz? Né? Porque ele não tem um símbolo de raiz, tem uma função, mas você não sabe ainda. Como é que eu faço raiz com potência? Ó, vamos pegar lá. 9. É o que a gente tem. Porque a raiz de 9, tem um 9. Elevado a 3. Isso aqui vai dar 3. Não, né? Deu muito, então não é assim. Tá, vamos chutar aqui. E se fosse elevado a negativo, o que daria? Não, nenhum outro número, não é negativo. Então, como que é, Arthur? Na matemática, a gente consegue aqui, eu posso fazer o que eu vou fazer, mas eu vou te explicar de uma forma um pouquinho melhor, tá? Na matemática, a gente pode usar símbolo de parênteses para forçar a precedência. Arthur, o que é precedência? Precedência é o seguinte, tá? Quando eu faço 1 mais 2 vezes 3, qual operação ele faz primeiro? Qual é o resultado dessa conta? Vamos pensar rapidinho aqui, como se a gente não soubesse fazer conta. 1 mais 2, 3 vezes 3, 9. É esse o resultado? Não, não é. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Por que ele fez isso aqui primeiro? Porque a precedência da multiplicação é maior, tá? 7.
Por quê? Primeiro ele resolve multiplicação e depois recebe soma. Mas eu posso alterar a precedência usando parênteses. Parênteses forço que algo aconteça. Então assim ele vai primeiro somar e depois multiplicar. Aqui vai dar 9, tá bom? Então aqui eu te expliquei matemática básica, tá bom? Se não sabia, esqueceu, tá aí lembrado. Beleza. Agora vamos voltar no 9 elevado a. Que a gente tem que levar a 1 sobre 3. Assim a gente faz o contrário, tá? Então, quando você eleva a 1/3, ó, 1/3, a 1/2, tá? Raiz quadrada. Quadrada é 2. Se fosse raiz cúbica, seria 1/3. Como é raiz quadrada, é meio, tá? Então, 9 elevado a meio é raiz quadrada, tá bom? Mas eu gosto de colocar ela com parênteses aqui, tá bom? 3. Mas assim, parênteses funciona? Sim. Não. Tá bom? Por quê? É por isso que é importante a gente saber essa questão. Por isso que eu mostrei para vocês, tá? Então eu prefiro realmente sempre lembrar de colocar o parênteses para não cometer o erro de fazer sem, tá? Mas por que isso acontece? Porque a precedência do sinal de potência é maior do que a divisão. A gente tem que fazer isso aqui para forçar. Tá? Então, curiosidade está dita aí para você. Vamos continuar aqui então com a nossa conta de aluguel internet, né? O que a gente pode fazer aqui? Olha, tem uma coisa. Imagina que o seu aluguel, por causa da pandemia, o GPM ficou alto, aumentou para R$ 600. Aqui não devia aumentar o valor? Não aumentou automático, eu devia recalcular para mim. Por que não recalculou? Porque na hora que eu fiz a fórmula, eu coloquei aqui o valor bruto, o valor absoluto, tá? Existe uma forma melhor de fazer isso, tá? Vamos apagar essa fórmula então. Tudo errado. Não é que tá errada, né? Mas ela não tá boa. Esse 600, ele está em qual célula? Lembra que eu disse que células sem nomes? B2, não é? E essa aqui tem qual? E3. Então, lembra que eu fiz esse mais esse? E se eu fizer igual B3 mais, quer dizer, B2 primeiro, né? B2 mais B3. Ou seja, isso aqui não é B2, isso aqui não é B3. Se eu somar os dois, deu certo. Vou clicar aqui. Tá vendo que ele passou por maiúsculo? Porque tanto faz, escrever minúsculo ou maiúsculo, tá? Vou clicar aqui. Olha só o que ele faz para você. Ele mostra que o B2 é essa de cima e o B3 é essa de baixo, vermelho, tá? Assim é melhor, porque se o aluguel aumentar de novo para 650, vai ficando caro já. 750. Ele arruma pra gente, tá? Isso é o conceito de referência relativa, tá bom? Referência relativa. Isso aqui, ó. Por que ela é relativa, Arthur? Imagine que eu tenho outros gastos aqui, 200 aqui. Aqui é outra pessoa, uma outra pessoa. Você na sua casa, você gasta 500, a internet 50 conto, uma internet barata, né? Eu posso chegar aqui, copiar isso aqui e colar aqui. Tá vendo? Quando eu copio, ele fica com esse negócio em volta. E colar aqui. Arrumar, né? Tá vendo que ele atualizou 550? Olha a fórmula. Aqui, mais aqui. Tá vendo que ele arrumou? Tem uma outra forma de copiar, tá? Que é assim. Tá vendo esse quadradinho aqui embaixo? Um quadradinho. Fica aqui, aí aparece uma cruz. Você clica e puxa para cá. Aí ele copia a fórmula, tá? Atualizando referência. Por quê? A referência aqui em cima é referência relativa. Ela é relativa ao local que ela tá. Essa é relativa à coluna. Se eu venho para cá, assim, ela é relativa à coluna e linha, mas na hora que eu venho para cá e mudo de coluna, ela altera. Tá vendo? Então vamos fazer um teste aqui, mental. Vou colocar aqui, igual a C3. Tá? Quanto vale C3? 50. Ignore o valor. Pense só nesse valor aqui em cima, ó, C3. Se eu copiar essa forma para a direita, vai ficar o quê? Ó, vai aumentar, ó, daqui para cá, eu estou andando 1 a mais na coluna. Se eu ir para cá, então vai dar 1 a mais na coluna. Virou B3, tá vendo? Tô aqui, vou andar para trás. Menos 1 na coluna. Ó, menos 1 na coluna, tá vendo? Era C, virou B. Se eu puxar para cima, olha só. Essa para cá, tô diminuindo, não tô? Quando eu subo, então ele vai ter que diminuir. Ó, era C3, virou C2. Mas aí ele diminuiu, não foi na coluna. Isso aqui é coluna, ele diminuiu na linha.
Preste atenção. Isso aqui não é fácil a gente guardar, porque a gente esquece e é meio confuso. Estou aqui, C3, puxei para baixo. Quando eu ando para baixo, aqui eu estou aumentando a linha. Então, puxo para baixo, aumentei a linha para C4. Era C3 virou C4, ok? Deu para entender a referência relativa? Aí, vamos supor que você não quer que esse comportamento aconteça. Você quer que eu puxe para baixo e continue sendo C3. O que eu faço? Aí vem o conceito de referência absoluta. Tá? Para fazer ela absoluta, vamos fazer ela absoluta só a linha. Só o 3 é absoluto. Tá? Vou colocar um cifrão antes do 3. Cifrão antes do 3, eu estou indicando que apenas o 3, ou seja, apenas quem está imediatamente à frente, tá? Que é o C3, não vai mudar. Então, eu vou puxar para baixo. O que ficou? C3. C cifrão 3, mas é o C3. Puxa para cima, C3, tá? Agora imagina, eu vou voltar aqui ao básico, tá? C3 sem o cifrão aqui, ó, tá? Se eu quiser fazer isso na coluna, antes do C eu coloco o cifrão. Mudo para cá, C3. Mudo para cá, C3 também, tá vendo? Ah, professor, se eu colocar cifrão nos dois, cifrão aqui e aqui, aí eu vou ter uma célula que é totalmente absoluta, tanto a coluna quanto a linha, tá? Então, se eu copiar ela para qualquer lugar, ela vai continuar sendo ela mesma. Professor, isso é útil? Muito. Tá? Eu uso muito quando eu faço planilha de nota. Beleza? Isso é referência absoluta. É confuso? É. Testa, senão você não vai entender. Beleza? Vamos lá para os últimos conceitos aqui, né? O último, na verdade, que é de função. O que é uma função? Olha, existe uma função, tá? A função ela é um nome que faz um cálculo, tá bom? Então, aqui vamos ver. Vou colocar mais um cálculo aqui embaixo, que eu tenho que falar um outro conceito para vocês dentro disso. Tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui Netflix. Disney Plus. Porque agora a gente tem série da Marvel na Disney. Quanto tá o Disney Plus? Lá uns R$30? Não sei. Vamos lá. Já descobre, né? Já percebe que o Arthur não tem. Então vamos lá. R$30 no Disney Plus aqui agora. Mas aqui, Arthur, não tá somando o Disney Plus. Tem que colocar lá. Mais o Disney Plus também, tá? Tá vendo que eu coloquei um mais esse, mais esse, mais esse? Imagina que eu tenha 20 contas. Eu vou colocar B2 mais B3 mais B4, B5 mais B6 mais B7 mais B8, já perdi a conta. Não, tá? Eu posso fazer assim? Posso, mas é besteira, você vai gastar tempo. Vamos fazer de outra forma. O que a gente deveria então fazer é usar uma função. Então, uma função chamada soma, igual, todo cálculo que você vai fazer começa com igual, tá? Igual soma. Escreve soma mesmo. A pessoa tem que ser tudo maiúsculo? Não, pode ser minúsculo. Se o seu programa tiver em inglês, ele vai ser em inglês, sum, tá? Mas como o meu está em português, e o seu eu espero que seja em português, soma. Aí, você escreve a palavra, abre parênteses. Tá vendo que ele já indica o que é para fazer aqui? É, ele indica. Aí você vai colocar o primeiro número, tá? Você pode clicar aqui a primeira célula, ponto e vírgula, a segunda célula, ponto e vírgula, a terceira célula, tá bom? Fecha parênteses, aperta Enter. Somou direitinho, somou? Isso que é a função. Só que tem uma coisa. Arthur, você falou que se eu tivesse 20 contas, eu teria que colocar 20 vezes. Aqui, do jeito que tá, eu vou ter que fazer 20 vezes do mesmo jeito? Mudou nada? Pois é, você tem razão. Como que a gente resolve esse problema? O Excel, o Calc, no caso, ele tem uma função, né? Um conceito, que é o conceito de intervalo de dados. O que é um intervalo de dados? O intervalo de dados é um intervalo, é um conjunto de dados, é um intervalo. Tipo, de 1 a 10, é um intervalo de números. Tá? Então, eu consigo marcar o primeiro e o último, e ele pega todos do meio junto. Tá? O intervalo, ele inclui o primeiro, o último e tudo que estiver no meio. Qual que é o intervalo que eu estou usando? Estou usando do B2, que é esse daqui, até o B4, e tudo que estiver no meio. Quem está no meio é o B3, mas se tivesse 20, seria do B2 ao B20, B21, tá bom?
Como que eu faço até? Aqui, ponto e vírgula significa separação. Então, aqui é B2 e B3 e B4. Se eu quiser B2 até B4, até, eu coloco assim, 2 pontos. Antes era ponto e vírgula, agora é 2 pontos. Não confunda, é parecido, mas não é igual. Ponto e vírgula é outra coisa. Então, B2, 2 pontos, B4, eu estou dizendo que é tudo do B2 até o B4. Deu certo a conta, beleza? É isso que é intervalo de dados. Agora, a gente tem outras funções. Qual que é a menor conta que eu tenho? Batendo o olho eu consigo, mas imagina que tem 20 contas. Né? Então, tem uma função chamada mínimo, com acento no i. O primeiro i ali. Se colocar sem acento, vou até fazer para vocês verem. Mínimo sem acento. Aí vocês vão ver que vai dar erro. Mínimo de qual? Que é daqui até aqui, né? B2, 2 pontos, B4. Fecha parênteses, enter. Nome. O que nome significa? Nome significa o seguinte: eu, o programa, não consigo entender o que você está falando. O nome está errado. O nome é a função, tá? Então, vou colocar a cena aqui que vai funcionar. Mínimo. Qual que é o menor valor? 30. Tem um outro que se chama, pegar um maior, máximo. Maior não é maior, tá? Existe uma função maior, existe uma função menor, mas não vem ao caso agora. Máximo. Máximo, né? Eu vou fazer a mesma coisa, daqui até aqui. Agora, em vez de ficar toda hora digitando B2, 2 pontos, B4, B2, 2 pontos, B4, eu posso usar o mouse, clicar aqui e arrastar até aqui. Tá vendo que puxou tudo para mim de uma vez? Olha só, vou clicar aqui para vocês verem. Quando ele usa o intervalo, ele usa a mesma cor, porque é um intervalo, tá? É a mesma coisa, um intervalo. Só que é a mesma coisa que deve ter um monte de nome, tá bom? Outra função bacana, média. Média. Qual que é a média que eu estou pagando ali? Sei lá. A média vai ficar alta ali, né? Média de B2 para B4, R$ 260. Então, média de conta que tem aqui é 260 conto. Fica ruim porque são poucos valores, tá? Precisa de muitos valores para a média ser boa, tá bom? É isso, tá? Tem umas outras funções que eu posso mostrar para vocês. Por exemplo, transformar número em romano. Tipo, situação mais em romano. Não ajuda muito não, mas vamos lá, ó. Número, vamos lá. É esse aqui. Será que funciona? Tá pedindo um modo aqui, mas não lembro o que é modo não. Vamos ver se funciona. Funcionou. Vamos puxar isso para baixo. Se eu puxar para baixo o número, ele aumenta, tá? Vamos puxar isso para baixo. Ó, viu? Lembra que eu puxar para baixo copia a fórmula? Então, ó, posso ver os números somando. Tá vendo? É útil. Não, não é muito útil, mas existe. Vou colocar agora uns números aleatórios aqui, só para vocês verem uma coisa. Deixa eu apagar tudo primeiro. 5, que aí é uma última fórmula que eu quero mostrar para vocês. 5, 4, 3, não é não, né? 5, 9, 3, 2, 8. Números aleatórios, tá? Agora eu quero saber desses números. Em qual posição o 5 está? Pega esses números, coloca eles um na frente do outro. Um na frente do outro seria assim. 2, 3, 5, 8 e 9, tá? Se fosse colocar um na frente do outro. O 5, ele está em qual posição? 3, né? O 3 está em qual posição? Posição 2. O 8 está na posição 4. Tem uma função que eu consigo saber isso. Tá? Tipo, é uma função chamada ordem. Ordem. O que eu faço? Eu pego o valor que eu quero, tipo 5. Ponto e vírgula. Dados. Dados aqui é a matriz toda, tá? Matriz, professor, o que é matriz? Matriz é o nosso conjunto de dados que a gente está precisando usar naquele local, tá? A matriz dos dados é a amostra, é o que a gente precisa, eu quero essa lista, não é? Então seleciona ela. O intervalo aqui, tá vendo? Ó, aqui é um valor, separa o intervalo. Aperta Enter. Ah, professor, mas você não tem que fechar parênteses? Fecha pra gente. Ó, é o terceiro número. Vou puxar para baixo, tem que dar 5, né? Deu 1. Professor, tem uma coisa muito errada aí? Tem, claro que tem. Qual que é a coisa que tá errada? Olha a nossa fórmula aqui. Pegou 5 e pegou tudo, não pegou? Tá certinho. Agora vamos lá de baixo. Pegou 9 e pegou isso tudo aqui. Tem uma coisa errada? Por que ele não pegou o 5? Porque quando a gente puxou para baixo,
Ele pegou, ó, tá vendo que aqui é D2? Aqui embaixo virou D3. Aqui é D2 até D6. Virou D3 até D3. O D7 aumentou. Isso aqui não era para aumentar. Por quê? O nosso conjunto de dados não é fixo, absoluto, então a gente tem que colocar aqui o cifrão de absoluto. Aí, professor, é útil mesmo. Viu? É útil. Agora eu posso copiar de novo. Olha como é que ficou. Tá? Agora deu certo. Tá? 3. Ele fez invertido aqui, tá, gente? Ele não fez em ordem, ele fez na ordem invertida, em vez de ser do menor para o maior, fez o maior para o menor, tá? Ok? Mas eu posso mexer nisso, tá? Eu quero crescente. Então, ponto e vírgula de novo. Aí olha só que ele fala, ordem da sequência. Zero, omitindo, é decrescente. Qualquer outro valor que não seja zero significa crescente. Então, eu vou colocar 1. Vamos descer. Aí vai ser crescente. Viu? Ó, o primeiro é 2, segundo é 3, depois é 4. 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? É isso, tá? Muito obrigado. A aula ficou um pouquinho extensa. Eu pretendo fazer aulas menores, que é mais bacana, melhor para assistir, mas ficou muito bom, tá? Agradeço. É isso e até mais.